Olá, estamos aqui então com essa série de cristais e chakras, onde você vai encontrar cura da alma se necessário, expansão de consciência e alegria de viver. E hoje a gente vai falar sobre o citrino, que é uma pedra que alinha o plexo solar. Ela trabalha com esse centro de autoestima que a gente tem aqui no nosso corpo. É o centro de poder pessoal e de autoconfiança, né? E o citrino traz essa vibração para o plexo. O citrino é uma pedra do sistema trigonal, então essa pedra alinha tanto o plexo solar quanto o chakra da coroa, e é uma pedra de profundo otimismo, de pensamento positivo, de alegria de viver. É realmente muito, muito legal. Então, o atributo geral do citrino é autoestima. Então, não é nem um ego superinflado e nem uma submissão. É o poder pessoal saudável. Como o plexo solar é o nosso centro de poder no corpo, todo mundo tem poder pessoal. Só que, por causa dos nossos condicionamentos sociais, a maioria das pessoas pode ter o plexo solar desequilibrado, né? Ou com excesso de energia e um extremo, né, de ego, ou com uma energia de submissão, de obedecer os outros, de abrir mão do próprio poder, de dar o seu poder para outra pessoa. Então, tudo isso pode ser equilibrado com a energia do citrino. Se a gente for pensar nos benefícios emocionais dessa pedra, o plexo solar se desequilibra com a energia da vergonha e da raiva. Então, o que acontece? Acaba virando um círculo vicioso, né? Porque a pessoa com plexo desequilibrado, porque fica muito raivosa, faz coisa que não gostaria, fica agressiva, machuca os outros, aí fica culpada, e aí fica com vergonha do que fez, e aí fica uma energia pesada, estagnada, que não contribui para nada. E por outro lado, a pessoa que vive envergonhada, pedindo desculpa por tudo, também tem um plexo com uma energia desequilibrada, com deficiência de energia. Então, o cristal, o citrino, ele vai ajudar a equilibrar e colocar a pessoa no caminho do meio, né? Que é super benéfico, maravilhoso. Todas as pedras, no fundo, fazem isso, mas por causa da cor, né, que é o amarelo, que vibra aqui no plexo solar, o citrino vai alinhar muito essa energia e trazer cura da alma nesse sentido. Então, os benefícios emocionais do citrino são, em primeiro lugar, essa questão de equilibrar a raiva excessiva e a submissão. O Deepak Chopra até fala, né, que a raiva é o último recurso para quem não quer sentir as outras emoções, então é mais fácil sentir raiva. E eu constato isso empiricamente aqui nas minhas sessões. Tem gente que tem muita facilidade de sentir raiva porque não consegue sentir tristeza, né? A energia não vem para o coração, a pessoa é mais fácil sentir raiva aqui nessa região do estômago, aqui no instinto. E tem gente que não tem a menor capacidade de sentir raiva e aí vai para a tristeza e a tristeza é excessiva, porque faz às vezes dar raiva, né? Então, quando a gente tem raiva em excesso ou problemas com raiva, e a raiva é uma emoção saudável da natureza, né? Que a natureza nos deu a raiva para a gente reagir quando alguma coisa está acontecendo que invade os nossos limites, invade o nosso território, alguma coisa passa do limite, a gente tem raiva para botar no lugar na hora. Se a gente não age na hora, aquilo fica fermentando. E aí vira uma raiva excessiva, explosiva, ou uma raiva contida que a pessoa às vezes não tem nem consciência, fica submissa e fica aquela raiva ali no inconsciente, no subconsciente. Então, o citrino ajuda a equilibrar tudo isso. Se a gente for pensar nos benefícios mentais dessa pedra, o que acontece? O centro de poder pessoal é o que em sânscrito chama Manipura, esse chakra que significa cidade das joias, né? Que são os nossos talentos, os nossos dons que a gente mostra para o mundo. É o nosso centro de sucesso profissional, é o nosso centro de realmente mostrar os nossos talentos, de contribuir para a humanidade, contribuir para a sociedade, para a comunidade. Então, por ser um centro de socialização no corpo, a vida social é muito diferente da vida íntima, privada, interpessoal do chakra sacral, né? O chakra sacral é aquela intimidade, relações próximas, um a um. E o plexo são relações mais amplas, mais neutras, com mais gente, é onde a gente tem consciência de grupo, de grupos mais largos, onde a gente tem a ideia de cultura, né, de sociedade. Então,
é o que muitas tradições espirituais chamam de mental inferior. A gente precisa ter uma mente sagaz, viva, para poder sobreviver no meio social que é mais complexo, né? Mais sofisticado. Mas é inferior porque é na horizontal, né? A gente está ali conversando e não está verticalizando às vezes para ter uma inspiração da mente superior. O que que o citrino faz? Conecta o plexo à mente superior, à mente divina, ao mental superior, que eu considero um atributo lindíssimo. Eu acho isso uma coisa incrível, né? Um presente que a gente recebe dessa pedra. E o que existe de atributo físico no plexo, né, que o citrino pode ajudar também, que eu acho muito interessante, muito legal, é que eu considero que a gente tem aqui um paraquedas que meio que segue o diafragma, que são 5 órgãos que são afetados pela energia da raiva, principalmente, mas a gente também falou de submissão. Então, fígado, vesícula, estômago, pâncreas e o baço. E tem muita gente até que chama o plexo solar de chakra esplênico, um pouquinho deslocado aqui, né, para a esquerda. Então, o fígado e a vesícula na medicina chinesa são órgãos de raiva, e o estômago e o baço do inconsciente, da preocupação do nosso mental do dia a dia, né, que se preocupa em fazer as coisas e etc. O que que acontece? E o pâncreas, que é uma glândula endócrina que tem uma consciência do plexo solar muito forte também. Dessa energia mental, né, de entender o mundo ao nosso redor de uma forma mais complexa. O que que acontece quando tem energia estagnada aqui nessa região no nível físico? A pessoa às vezes tem problema de digestão, porque como nada é físico e tudo é antes energético e emocional, essas emoções de raiva e de preocupação ficam interferindo. E o citrino, como todas as pedras que têm geometria interna, ajuda a alinhar esses centros e a tornar a energia mais organizada, tá? Então, do ponto de vista físico, eu sinto que contribui muito para desbloquear excesso de energia aqui nessa região, e também porque nós temos muito tabu para falar de poder, né? De poder pessoal, a gente confunde poder com opressão, com autoritarismo. E poder pessoal é uma coisa natural e saudável e que todas as pessoas nasceram para expressar. Muitos de nós expressam, muitos de nós não expressam, tem gente que expressa de forma distorcida. Então a ideia é expressar esse poder pessoal de forma equilibrada e contribuir para a digestão das emoções, principalmente da raiva, da vergonha que gera arrependimentos nas relações sociais, né? E da nossa relação com o sucesso também, liberar inibições e se permitir ter sucesso de uma forma tranquila, calma, serena e natural. Então, o citrino, nesse sentido, ele contribui muito para que essas emoções não se tornem energias estagnadas e problemas físicos nessa região aqui, desse guarda-chuva, né? Ou desse paraquedas, nesse formato aqui que a gente tem. O mais importante que eu acho dessa sabedoria sobre pedras são os atributos espirituais, né? São as contribuições no nível espiritual que as pedras podem nos trazer. Porque quando a gente tem essa consciência mais elevada espiritual, a consciência mental, a consciência emocional, né, até as reverberações do mundo externo e a realidade física, vem por piloto automático praticamente. Então a consciência espiritual é a mais profunda de todas, né? O citrino, ele é considerado uma pedra muito solar, é uma pedra solar em várias culturas. E eu gosto muito de uma imagem que eu já ouvi de várias pessoas dessa área espiritual, de olhar para o ser humano como se fosse um ovo, né? A casca é o corpo, a clara é a alma e a gema é o espírito. Então a nossa alma, ela é vulnerável a emoções negativas, complicadas, pesadas, ela é vulnerável a traumas. A gente tem que cuidar da alma e a alma precisa ser curada muitas vezes. Mas o nosso espírito, essa luz que tem dentro de cada ser humano, é intocado por esses traumas, é imaculado. E o citrino traz essa ideia para a gente, essa lembrança de que nós temos um espírito forte, que é centelha divina e que é inabalável. E ele nos inspira a viver a partir desse espírito. E esse espírito é capaz de curar a nossa alma. Por isso que existem processos de autocura também. É capaz de curar todas as áreas da vida, o nosso corpo, a nossa vida profissional, a nossa vida emocional, sabe? Então eu acho lindo esse atributo espiritual do citrino, que é a expressão da sua essência divina,
né? Que é te lembrar que você é um ser espiritual, que tem essa consciência divina. A gente já falou sobre o mental superior, né? Habitando o plexo para emanar essa energia do mental superior no mental inferior. Então, essa consciência espiritual de que nós todos somos centelha divina, de que eu sou centelha divina, quando você fala isso para si mesma, é muito forte, é muito incrível. O citrino tem esse poder se você sintonizar com essa consciência. Eu acho maravilhoso. Então, é um atributo bem forte, bem profundo, muito benigno, né? Eu acho que é uma contribuição. Se cada ser humano tiver essa consciência, primeiro que não vai ter disputa de poder, porque as pessoas vão ter autoestima suficiente para não ficar competindo com o que não faz o menor sentido. Competir com o outro é uma viagem sideral, uma ilusão, né? Nós competimos conosco mesmos quando a gente está deixando o eu inferior tomar conta da nossa vida, ou a criança ferida, ou o ego controlador, e todo mundo que embarca numa viagem de autoconhecimento está querendo trazer o eu superior para o trono da sua vida, né? Para o volante do seu carro, enfim, para o comando da sua carruagem. Então é muito nesse sentido que o citrino atua, nessa consciência de que eu sou espírito imortal e que a minha vida material, o meu corpo, as minhas escolhas são expressão desse meu espírito, né? Dessa minha centelha divina, do que você tem dentro de você de mais elevado e de mais divino. Então, no ponto de vista espiritual, eu acho o citrino uma pedra muito impressionante. E agora, para a gente trazer tudo isso para a prática, né? Como é que você usa o citrino na sua vida diária? Eu acho muito importante, gente, que os cristais sejam usados de forma prática e de uma forma fácil, tá? O citrino, ele é extremamente forte, como ele lida com essa, ligado ao plexo, né, com a nossa vida social, ele é uma pedra que ajuda muito a purificar os ambientes. Então, primeira forma de usar o citrino de maneira prática é ter um citrino que seja de tamanho, de porte suficiente para emanar no ambiente, para purificar seu ambiente. E o que seria isso? Eu considero uma pedra que seja mais ou menos do tamanho da sua mão, tá? Então, um citrino meio grandinho, que você pode colocar no ambiente, na sua casa. Se você gosta de Feng Shui, você pode colocar no cantinho da prosperidade, é só olhar lá o gráfico do Feng Shui que você vai saber onde é. Mas não necessariamente, ninguém vai ficar aqui neurótico com pedra e com Feng Shui, tá? A ideia é que seja simples, leve, calmo e tranquilo sempre. E você não precisa ter um citrino em cada ambiente da sua casa. Assim, uma pessoa tem um citrino na sua casa que partilha com a sua família é mais do que suficiente, tá? E que seja mais ou menos o tamanho da sua mão, que eu considero relativamente grandinho para poder emanar para o ambiente. Então, essa é a primeira forma prática de usar o citrino em seu benefício. A segunda é uma que eu ensino para muita gente, que é colocar um citrino bem aqui na região do plexo. Você vai deitar e colocar o citrino aqui por 10 minutos, para fortalecer o plexo solar ou para tirar o excesso de energia para as pessoas que são muito raivosas e muito estressadas. O plexo solar, ele se comporta ou como um espelho, quando ele está saudável, ou como uma esponja que absorve energias externas. Então, as pessoas muito sensíveis acabam ficando desprovidas de poder pessoal, porque elas absorvem energia do ambiente o tempo inteiro, tá? Então, o citrino é muito bom para equilibrar as suas energias com as energias ambientais. Então, você vai colocar um citrino aqui na boca do estômago. E eu ensino isso também com um espelho. Você pode colocar um espelhinho para refletir o que vem de fora. Então, se o que vem de fora é amor, você reflete amor de volta. Se o que vem de fora é inveja, ressentimento, coisas que não são legais e que podem ser absorvidas, né, de outras pessoas aqui no plexo, não é para ficar com medo, porque tudo depende da sua mente, de como você lida com a sua autoconfiança e com o seu poder pessoal. Mas para fortalecer o plexo, você pode botar um espelho voltado para fora, né, para refletir energia externa por 10 minutos, ou você pode usar um citrino. O benefício do citrino é a geometria interna do cristal que alinha, né, sua malha energética, e a cor, tá? Mas podem ser duas práticas que você pode alternar, enfim. Por 10 minutinhos aqui, uma vez por dia, uma vez por semana, você vai intuir, não precisa ser toda hora, né, que você vai fazer isso. Quando você estiver precisando dar uma força aqui para o plexo solar, 10 minutos, deixa ele ficar aqui atuando para que você se lembre da sua centelha divina, invulnerável, e que assim você possa brilhar a sua luz no mundo sempre, tá? Essa é a segunda
prática do citrino que eu sugiro. E a terceira é uma prática de afirmação. Você vai pegar uma pedra, um citrino, que seja compatível com a sua mão, que seja legal de segurar, não vai pegar um que seja muito, né, muito rústico, né, muito cru. E deixa eu só falar uma coisa importante antes de falar isso também. A gente tem citrino natural, olha só, ele é mais suave, ele é mais pastel, ele parece quase um quartzo fumê, ele é mais raro, tá? E mais caro também. Então, a maioria dos citrinos que você vai encontrar por aí é ametista aquecida. Então, a ametista é roxa, ela é bem mais abundante. Então, aquece-se a ametista em laboratório para que ela fique amarela, que é a cor complementar do roxo, né? Isso é ruim, gente? Claro que não. Eu não tenho preconceito nenhum com cristal de laboratório. Pelo contrário, um dia a gente vai conversar mais sobre isso, porque o foco aqui é citrino e cor e plexo solar, tá? Mas a natureza não nos dá tudo que a nossa mente pode conceber. Ela não nos dá tudo que a gente precisa como ser complexo em evolução permanente. Então, qual é o problema de pegar um elemento da natureza, que veio da natureza, e expandir esse elemento e transformá-lo numa cor diferente, um citrino que um dia foi ametista? Eu acho isso maravilhoso. Houve um processo de transmutação, houve uma evolução, se você quiser pensar dessa forma, houve uma mudança, houve uma dinâmica. Tem um monte de ametista e tem um monte de citrino que foi ametista um dia. Hoje é citrino, é a mesma geometria interna. São pedras que são variações de quartzo. Eu não vejo problema nenhum em a ametista aquecida virar citrino e chamar de citrino, tá? Então, isso é só uma coisinha que eu tinha que falar com vocês antes de falar a última afirmação. A terceira afirmação é você segurar uma pedra confortável em qualquer uma das mãos, não importa. Ou você pode segurar com as duas, assim. Pode ser segurando aqui na altura do plexo ou não. E você falar a seguinte afirmação: eu sou uma maravilha. Eu sou uma maravilha, eu sou uma maravilha. Aí já vão vir todas as reações do ego, né? Que coisa mais metida. Eu não acredito nisso. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não acho que seja verdade para quem tem autoestima baixa? Isso vai me tornar uma pessoa muito metida. Eu vou ficar com o ego inflado, lá. Vamos lembrar o seguinte: os cristais sempre vão trazer a divina proporção para suas práticas, para sua vida. Quando você fala eu sou uma maravilha, você não precisa mais competir com ninguém, você fica aliviado e não precisa mais ficar com raiva. Você se coloca no seu lugar de ser espiritual maravilhoso, que todo ser humano é. Então você não vai falar eu sou uma maravilha e fulano de tal não é. Porque todos os seres humanos são uma maravilha quando vivem a partir do espírito do eu superior. Todos, todas nós. Todos os animais são uma maravilha, as plantas, as pedras, a existência, os seres sencientes. Gente, quando você vê o mundo com os olhos do espírito, tudo no planeta é uma maravilha, tudo no universo é uma maravilha. Essa energia de otimismo do citrino é expressão dessa afirmação. Eu sou uma maravilha. Você vai ver que sua vida vai mudar. Você vai adorar ficar falando isso. Você vai ensinar isso para as pessoas que você ama. E vai ser tudo de bom. Tá bom? Então são essas as práticas que eu queria compartilhar com você, essa sabedoria das pedras que eu acho linda, que eu queria trazer para você também hoje. Então espero que tenha sido útil, que tenha trazido a alegria de viver. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, é só se inscrever no canal do YouTube, comente a sua experiência, vamos ver que sentido que isso fez para você. Pode fazer um monte de perguntas que eu vou adorar responder e eu te vejo em breve. Tchau!